Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Direitos e Deveres Cidadania em Ação. Hoje com a presença da doutora Cecília Rita Bozo, falando sobre bullying. Doutora Cecília, quais seriam as consequências do bullying? Bom, o bullying traz uma série de consequências nefastas a todas as pessoas. Tem aquelas que enfrentam de uma maneira menos drástica, mas mesmo assim gera sofrimento. Porque o ser humano é suscetível ao sofrimento de uma forma igual. O que nos diferencia é a forma como lidamos com esse sofrimento, com essa agressão. E as consequências podem ser, no primeiro momento, a autoestima da pessoa que sofre, ela é extremamente diminuída. Ela se torna insegura, ela vai restringir a sua atuação em todos os âmbitos. E isso pode gerar um trauma, uma marca que ela venha a levar ao longo da vida. Então, é algo que precisa de uma atenção muito grande e quem pode estar auxiliando quanto a essas consequências negativas são os próprios colegas, a família, os professores, acolhendo essa criança que está sendo vítima, estimulando que ela converse, que ela tenha uma inserção social maior, integrando ela no grupo, trabalhando habilidades sociais tais como eu busco ajuda numa situação de perigo, como eu posso me defender frente a uma ameaça e saber que a família é um ponto de apoio, que eu posso contar com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos ou com aqueles que os representam. E aí também é interessante, doutora Cecília, porque ao mesmo tempo que nós estamos falando sobre a vítima, é imprescindível também falar sobre o agressor, o perfil desse agressor, por que essa criança, esse adolescente age dessa forma agressiva. Porque da mesma forma que nós vimos agora a consequência, que a tendência é essa criança, esse adolescente se transformar em um adulto vulnerável, né, perante a sociedade, então nós podemos pensar também que esse adolescente que hoje é agressivo, mais tarde também vai ser um adulto que vai fazer parte de gangues, enfim, de uma série de outros grupos que são prejudiciais à sociedade, gerando cada vez mais violência. Então, o que leva essa criança, esse adolescente a agir dessa forma violenta no âmbito escolar? Bom, num primeiro momento, a minha análise do agressor é que, de alguma maneira, ele se sente diminuído no grupo, mas de uma maneira muito íntima, e por isso ele busca um alvo para que ele possa se sobrepor. Então ele busca uma pessoa vulnerável para que ele possa demonstrar diante o grupo o quanto ele é forte, o quanto ele é valente, o quanto ele é poderoso. Essa é uma análise que eu faço. Um ponto muito relevante é observar que às vezes os agressores eles vêm cumprindo algumas ordens veladas ou explícitas dos próprios pais. Então tem famílias que incentivam a agressão e falam que para você ter sucesso você precisa se impor, você precisa ser o mais forte, você precisa ser o líder. Não importa a que custas você vai adquirir essa liderança. Infelizmente, nós constatamos que tem alguns pais que, quando são chamados para intervir nessa relação do bullying e seus filhos são agressores, eles se sentem fortalecidos, eles sentem orgulhos de observar que seu filho está sendo agressor. Ele fala, não, meu filho não é agressivo, ele simplesmente é um líder positivo, o outro que é um fraco. Então, nós, às vezes, constatamos essa fala que é muito triste. Mas o agressor tem essa característica de que ele precisa se sobrepor a alguém para se sentir aceito no grupo. E essa liderança deve ser cuidada com muita atenção, porque se ela não for bem administrada ou reenquadrada dentro dos aspectos positivos da liderança, essa criança pode ter realmente um envolvimento drástico com o mundo das drogas, com a marginalidade, com a criminalidade. Então,
é imprescindível que se estabeleça os limites e que se trate o quê? As consequências nefastas desse ato que está sendo provocado. Doutora Cecília, da forma como a senhora colocou, nos leva a pensar que a responsabilidade seria exclusiva dos pais. Mas dentro do âmbito escolar, né, do bullying propriamente dito, onde estaria a responsabilidade dos pais e da escola? A responsabilidade quanto ao agressor, a gente observa que é mútua, é da sociedade, assim quanto da vítima, né? Então, compete aos pais o quê? A educação do modo geral. Mas nós sabemos o quê? Que muitas vezes o adolescente em grupo, fora do ninho, fora do lar, ele tem algumas atitudes extremamente contrárias daquela educação propiciada pela própria família. E isso é uma das características da adolescência. O adolescente, muitas vezes, ele vai ter algumas atitudes para experimentar o lado oposto do que ele foi educado. E aí entra a atuação da escola, em que a escola deve estar conversando com essa criança, tentando conter esses atos e convocando a família, para que a família tenha conhecimento do que acontece fora do contexto doméstico. Em parceria, escola e família e o próprio adolescente tentar estruturar maneiras saudáveis de lidar com o quê? Com seus amigos, com seu grupo, com os seus diferentes. Então, é uma questão assim, social. Não compete apenas à escola, nem à família, e sim à sociedade em geral. É uma estrutura que depende de todos. De todos, de todos. É a parceria educativa mesmo, pais, escolas e sociedade. Agora, doutora Cecília, uma pergunta sempre muito frequente também é se o próprio professor ele também pode ser vítima de bullying. A questão do professor como vítima do bullying. Conceitualmente, não. Quando eu falo que o professor não é vítima do bullying conceitualmente, nós não podemos admitir a ideia de que o professor sofre bullying dos alunos. Conceitualmente, o professor seria vítima do bullying se os seus colegas professores provocassem o bullying. Essa questão, que muitas vezes é denominada como bullying dos alunos em relação ao professor, legalmente tem outra denominação. Pode ser uma agressão explícita, uma perseguição, uma falta de empatia, uma falta de sintonia ou uma aversão, mas não bullying. O bullying a gente pode caracterizar se o próprio grupo oferecesse. Que até na conceituação aí foi bem colocado que seriam entre os pares. Sim. Mas é bom enfatizar porque essa dúvida é muito frequente. Uma situação horizontal, né? Não vertical. Exatamente. E que a gente não pode negar que acontece sim, essas dificuldades de relacionamento, ou mesmo essas perseguições, mas não caracterizada enquanto bullying. Isso nós podemos dizer, então, doutora, que dentro do âmbito escolar, a responsabilidade da escola por manter essa disciplina para que se evite o bullying é muito importante. As escolas deveriam estar, sim, adotando uma estratégia ou uma diretriz de combate ao bullying. Então, junto com a organização escolar, a gente deve fazer assim, qual o posicionamento da escola? Qual é a formação que nós oferecemos aos nossos professores, aos nossos funcionários e quais são as mensagens que nós passamos aos nossos alunos para evitar esse acontecimento? Entendi. Doutora, o que pode ser feito para que se auxilie uma pessoa vítima do bullying? Como trabalhar a autoestima dessa vítima do bullying? A primeira medida seria o acolhimento da vítima do bullying. Estar acolhendo ela toda vez que ela expresse seus sentimentos e o seu sofrimento. O grupo dos iguais é muito importante. Então, de que ela, mesmo que não tenha esse grupo de amigos, que ela possa criar, que a própria escola proporcione a sua inserção
mesmo que não seja de uma maneira direta, às vezes indiretamente o professor pode desenvolver essa habilidade, que os pais estejam atentos e que muitas vezes faz necessário sim que se busque um profissional da saúde mental. Então, que busque ou um psicólogo ou algum terapeuta que possa estar acolhendo essa dor e possa estar trabalhando as características que levaram ela a se tornar suscetível a esse evento e que possa aproveitar esse evento, teoricamente, que gera um sofrimento, de uma maneira positiva, que aí seja o primeiro ponto para que ela possa se fortalecer e ampliar o seu horizonte, que ela possa se reconhecer enquanto um ser único e cheio de possibilidades, e que ela se instrumentalize para explorar essas potencialidades e possa se realizar plenamente enquanto ser humano e contribuir de forma positiva ao nosso contexto social. Doutora Adriana? Bom, uma outra pergunta também que nós gostaríamos aqui de registrar é justamente para que façamos, levantemos essa bandeira contra o bullying. Então, uma orientação para as escolas no sentido de realmente evitarem que isso aconteça ou que seja amenizado esse problema. E aí nós deixamos também um espaço para suas considerações finais, também em agradecimento à sua participação. Bem, as escolas têm uma missão muito grande e na nossa sociedade, uma sociedade capitalista, a gente vê que os encargos são maiores ainda. Num primeiro momento, a escola deve ser aquele ambiente seguro e acolhedor, em que possa estar garantindo a todas as crianças o seu desenvolvimento em todas as esferas. A esfera cognitiva, a esfera pessoal, a esfera profissional, a esfera social. A escola é um ambiente, teoricamente, maravilhoso, em que você passa grande parte da sua vida, principalmente nessa etapa de formação. E é primordial de que a escola ela tenha programas de inserção da própria comunidade, em que a escola possa acolher os pais e, além de acolher, estimular a participação deles nos seus eventos sociais. Nós observamos que é uma tendência mundial de que a escola expanda o seu período de disponibilidade de acolhimento das crianças. Então, além das atividades tradicionais, nós observamos que a prática de atividades físicas, a prática de atividades sociais, isso incrementa muito e diminui o quê? Diminui a agressão, porque você vai reconhecendo em outras pessoas aliados. Então, de maneira geral, nós devemos deixar que mensagem? De que é primordial de que as famílias resgatem a comunicação entre si, entre seus membros, que diminua a agressão e que elas busquem na escola essa aliança e que a escola esteja apta e pronta a acolher essas famílias para o crescimento e desenvolvimento geral da nossa sociedade. Perfeito. Doutora Cecília, nosso programa chega ao fim. Muito obrigada pela sua participação, pela clareza da sua explanação. E a você, assinante da TV Destaque, fica essa mensagem, que a escola é um local para se fazer amigos, para crescer juntos, para adquirir conhecimento. E tudo isso contra a violência. Então, no próximo programa, esperamos a sua companhia e entre em contato conosco também sugerindo temas de seu interesse. Obrigada e até o próximo programa.